Fala moçada, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre circuito série e circuito paralelo. Bora lá? Então olha só, o que é um circuito série? O circuito série é aquele circuito que, se eu tiver qualquer rompimento de qualquer componente do circuito, o circuito para. Então, como é que seria a representação do circuito série? Eu teria a minha fonte, eu teria um resistor apenas, no caso, e teria o circuito voltando para o positivo, para o negativo da fonte, positivo e negativo, ou seja, em qualquer situação que houver rompimento do circuito, o circuito para de funcionar. Então, uma primeira característica do circuito série é: se houver rompimento de qualquer componente, queima de qualquer componente do circuito, o circuito para, ok? Outra característica do circuito série, então vamos lá. Eu tenho a minha fonte, eu tenho um resistor, eu tenho um outro resistor, eu tenho um outro resistor. Suponhamos que esse cara seja R1, R2 e R3. Esse cara com valor de 2 ohms, esse também com valor de 2 ohms e esse também com valor de 2 ohms. Então, como que eu calculo a resistência total de um circuito série? A resistência total de um circuito série é a soma de todos os resistores inseridos no circuito. Então, como é que seria? Meu R total seria R1 mais R2 mais R3 mais Rn, ou seja, quantos componentes no circuito estiver. Então, no caso aqui, como eu tenho 3 componentes do circuito, minha resistência total seria 2 mais 2 mais 2, que seria 6 ohms. Então, a resistência total do circuito não é só mais 2 ohms, não é só mais 2 ohms aqui ou 2 ohms aqui. Na verdade, ela é a soma de todos os resistores inseridos no circuito. Então, a resistência total, uma das características também é: resistência total é a soma de todos os resistores do circuito, beleza? E a resistência total é maior do que o maior resistor inserido no circuito. Então, se eu tivesse um resistor de 1000 e um resistor de 0,1, a resistência total seria 1000,01, ou seja, maior que 1000. Então, a resistência total é a soma de todos os resistores no circuito e o valor da resistência total é maior do que o maior resistor inserido no circuito. Isso é extremamente importante na hora que a gente começar a fazer resolução do circuito misto. Entender bem o circuito série ajuda demais no tempo de execução, no tempo e na assertividade da resolução de um circuito misto. Tranquilo? Outra característica extremamente importante de você saber no circuito série é que, em um circuito série, olha só o que vai acontecer. Eu tenho um resistor e outro resistor. Eu tenho esse resistor, esse R de 2 ohms, e eu tenho esse R1 de 2 ohms, R2 de 3 ohms. Eu tenho uma fonte de 10 volts. Então, olha só, o que vai acontecer? A corrente, como seria na primeira lei de Ohm? Na primeira lei de Ohm, a gente viu o seguinte, que a corrente total é igual a tensão total sobre a resistência total. Eu não mais, num circuito em que eu tenho mais de um resistor, simplesmente pegar um resistor e dividir pela corrente total. Eu tenho que pegar a resistência total. E como eu acho a resistência total no circuito série? Somando todas as resistências do circuito. Então, qual seria a resistência total aqui? Ó? R total seria 2 mais 3, que seriam 5 ohms. Então, qual que é a corrente total que está passando aqui? A corrente total aqui nesse circuito seria I total. Então, eu posso achar corrente total apenas com tensão total e com resistência total. Então, meu I total é igual ao meu U total sobre o meu R total. Então, como é que ficaria? Ficaria, qual que é a minha tensão total? 10 volts sobre 2 mais 3, 5 ohms, que dariam 2 amperes. E uma característica extremamente importante
do circuito série é essa. A corrente de 2 amperes está lá circulando tanto em R1 quanto em R2, ou seja, é a mesma corrente. Então, o que eu posso colocar em um circuito série? Em um circuito série eu posso colocar o seguinte: a corrente total de um circuito, ela é igual à corrente de IR1, que é igual à corrente de IR2, que é igual à corrente de IRN. Ou seja, quantos resistores inseridos no circuito estiverem, todos, sem exceção, terão a mesma corrente. Isso é uma grande diferença entre o circuito paralelo. Ou seja, a corrente de um circuito série é igual para todos os resistores. Então, se eu tenho 50.000 resistores, todos estarão com a mesma corrente. Beleza? Outra característica importante do circuito série é o seguinte, que em um circuito série, R1 e R2, o que eu falei com vocês? A corrente que estará circulando aqui é a mesma. Então, R1, 2 ohms, R2, 3 ohms, eu tenho 10 volts de tensão, então a corrente que está circulando aqui, de 2 amperes, é a mesma corrente que está em R2 e R1. Mas qual que é a tensão aplicada? Aí sim eu tenho uma tensão aplicada diferente aqui e diferente aqui. Diferente se os valores ôhmicos dos resistores sejam diferentes. Porque se eu tiver esse valor de 2 ohms e esse valor de 2 ohms, a tensão seria a mesma. Beleza? Então, nessa tensão vai ser diferente por quê? Porque olha só, como que eu acho em lei de Ohm, como que eu acho tensão? Tensão não é igual a corrente vezes resistência? Então, agora eu tenho corrente, que é 2 ohms, 2 amperes, e tenho o valor ôhmico do resistor. Então, qual que é a tensão em R2? R2 é igual a 2 vezes 3, que é igual a 6. E a tensão em R1? O R2, o R1, aqui dá 6 volts. É 2 amperes vezes 2, que é igual a quê? 4 volts. Ou seja, se eu colocar um voltímetro no R1, ele vai marcar 4 volts. Se eu colocar um voltímetro em R2, ele vai marcar 6 volts. Só que detalhe, o que acontece? Outra característica do circuito série. Circuito série, a soma de todas as tensões tem que ser igual à tensão da fonte. Ou seja, se eu tiver 10 resistores inseridos no circuito, cada um vai me dar um valor de tensão diferente. Mas se eu somar todas as tensões, tem que ser igual à tensão da fonte. Então, como é que ficaria? Tensão total é igual a VR1 mais VR2 mais VRN. Ou seja, se eu somar todas as tensões que eu encontrar no circuito série, ela tem que ser igual à tensão da fonte. Então, a característica do circuito série. A característica do circuito série é o seguinte: um circuito que, se houver qualquer rompimento, primeira característica, se houver rompimento de qualquer componente do circuito, o circuito para, porque os elétrons têm apenas um caminho para a passagem da corrente. Tranquilo? Então, a segunda característica é a resistência total, é a soma de todos os componentes inseridos no circuito. Então, a resistência total de um circuito série, isso aqui, ó, de um circuito série, a resistência total de um circuito série é R1 mais R2 mais RN. Lembrando que a resistência total ela é sempre maior do que o maior resistor inserido no circuito. Tranquilo? Também a gente viu que a corrente total de um circuito série ela é igual para todos os componentes, ou seja, I total é igual à corrente que vai passar em R1, que é igual à corrente que vai passar em R2 e que é igual à corrente que vai passar em RN. Então, a corrente total de um circuito série, ela é igual para todos os resistores inseridos. Em circuito misto,
Isso fica muito em evidência na hora que a gente estiver fazendo série paralela para resolução do circuito misto. É que a tensão total de um circuito série, ela é a soma de todas as tensões aplicadas nos resistores, ou seja, VR1 mais VR2 mais VR3, vou colocar VRN aqui que já está, VRN. Ou seja, a tensão total de um circuito série é a soma de todos os componentes. Agora a gente vai falar sobre circuito paralelo. Qual que é a característica do circuito paralelo? Circuito paralelo são um circuito que tem alguns nós, ou seja, eu tenho um circuito em um determinado nó, outro circuito em outro determinado nó, e uma característica do circuito paralelo é que se um determinado nó parar, o outro continua funcionando. Isso acontece e é um grande exemplo que a gente tem, é instalação de sua casa, em que eu tenho em forma paralela, em ligação em paralelo, o circuito de iluminação e o circuito de tomada, por exemplo, em que eu tenho um desligamento do circuito de tomada, o circuito de iluminação continua funcionando. Então, como funcionaria o circuito paralelo em forma de diagrama? Eu tenho a fonte, eu tenho um resistor e teria outro resistor. Eu tenho R1, eu tenho R2. Então, olha só, se houver rompimento em R2, R1 continua funcionando. Se houver rompimento em R1, R2 continua funcionando. Então, ou seja, no circuito série, eu tinha uma diferença em que a tensão total era a soma de todos os resistores do circuito. Aqui não. Aqui eu tenho que a tensão total é a mesma que está aplicada em R1, é a mesma que está aplicada em R2, é a mesma tensão que está aplicada em R3. E a corrente? Aí é a diferença entre série e paralelo. Em série a corrente era a mesma, em paralelo não. Em série a tensão era diferente, quem é a mesma? A tensão era a soma de todas. No paralelo a tensão é a mesma para todos os resistores. Então, no circuito série, no circuito paralelo, como é que fica? I total é igual a IR1 mais IR2 mais IRN. Essa característica também é extremamente importante para você achar, para você diferenciar um circuito série de um circuito paralelo. Circuito série, corrente é igual em todos os resistores. Circuito paralelo, a corrente é diferente em todos os resistores, porque eu tenho uma corrente num nó, corrente no outro nó, só que a corrente é diferente desde que os valores ômicos sejam diferentes. Da mesma coisa no circuito série, onde que a tensão é diferente em todos os resistores, desde que os valores ômicos sejam diferentes. Se você pegar dois resistores inseridos no circuito série, com valores ômicos iguais, o valor da tensão vai ser igual. Então, para ser diferente, os valores têm que ser diferentes. No circuito paralelo, a tensão, indiferentemente do valor ômico, vai ser igual. No circuito série, a corrente, indiferentemente dos valores ômicos, será igual. No circuito paralelo, quem é igual é a tensão. No circuito série, quem é igual é a corrente. No circuito paralelo, quem é diferente é a corrente. No circuito série, quem é diferente é a tensão. São essas duas mudanças que tem entre série e paralelo para você poder encontrar e na hora da resolução de um misto e o circuito misto saber qual que é a diferença, e isso ajuda demais na resolução. Outra situação extremamente importante é como eu acho a minha resistência total. A gente viu no circuito série que a resistência total é a soma de todos os resistores do circuito e que a resistência total seria maior do que o maior resistor seria no circuito. Se eu tenho dois resistores, um de 10 ohms e o outro de 0,1 ohms, a resistência total vai ser 10,1 ohms. 10,1 é maior que 10. Então, a resistência total sim vai ser maior que o maior resistor no circuito. No circuito paralelo, eu tenho que achar essa resistência com duas características. A primeira característica, eu vou falar que é o produto pela soma, e eu vou falar desse cara. Depois,
quando você tiver mais resistores, a gente vai pela soma dos inversos. Então, como é que funcionaria esse cara aqui? Eu faria o seguinte, a resistência total de um circuito série é R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Então, isso aqui seria o quê? Produto pela soma. Se eu começar a colocar valores aqui e colocar 2 ohms e aqui também 2 ohms, aqui vai dar R1, 2 vezes 2 sobre 2 mais 2. Aqui seria 4 sobre 4, que daria 1 ohm. Características da resistência total de um circuito paralelo. A resistência total de um circuito paralelo é menor do que a menor resistência inserida no circuito. Ou seja, se eu tenho 2 resistores, eu tenho que necessariamente encontrar um valor menor que 2. Ah, Átila, e se esse cara aqui for 0,5? Se for 0,5, eu tenho que encontrar um valor de resistência total, guardando o circuito puramente paralelo, menor que 0,5. E se for 0,01, menor que 0,01. Ou seja, a resistência total sempre vai ser menor do que o menor resistor inserido no circuito. Tranquilo? Isso é uma situação extremamente importante de um circuito paralelo. No circuito série, eu somo. No circuito paralelo, e somando, a resistência total vai ser maior. No circuito série, se eu somar, o produto pela soma me dá menor do que o menor resistor inserido no circuito. Tranquilo? Então, olha só. Se eu tiver aqui um circuito série com 3 resistores, para que eu possa resolver produto pela soma, eu tenho que pegar sempre de 2 em 2 resistores. Então, como é que eu faço? Eu pego esses dois, acho a minha resistência R12, e aí, como eu faria o outro? Eu pegaria, o circuito seria como se eu tivesse um resistor, R12, num valor de 1 ohm. Aí, o que eu faço? Passo para cá até achar meu R total. Cheguei na fonte, seria meu R total igual a 2 vezes 1 sobre 2 mais 1. Aqui seria 2 sobre 3, que vai dar 0,667 ohms. Aí eu pergunto a você, tá certo? A tendência de estar certo é que a resistência total vai ser menor do que o menor resistor inserido no circuito. 0,66 menor que 2. Detalhe seguinte, como eu fiz essa resultante, ele tinha dado 1. Então, esse valor que eu fiz aqui, ele deveria ser menor do que 1. E foi 0,667. Então, a resistência total desse cara aqui, 2 vezes 2, dividido por 2 mais 2. Produto pela soma. Achei esse resultante, passo para cá. 2 vezes o valor que eu achei, dividido por 2 mais o valor que eu achei. Se tivesse mais resistores, aí eu pegaria esse resultado pelo outro, produto pela soma pelo outro, produto pela soma pelo outro, produto pela soma pelo outro. Então, não sei se você já percebeu que se você tiver 30, 40, 10, 5, 7, eu teria que fazer produto pela soma de todos? Teria que fazer produto pela soma de todos, até achar a minha resistência total. Olha só, como é que você resolveria isso aqui? Tem uma forma de resolver que chama soma dos inversos. Então, como é que a soma dos inversos fala? Ela fala o seguinte, que R total, o inverso de R total, a resistência total inversa é igual a R1 a menos 1 mais R2 a menos 1 mais Rn a menos 1. Então, isso aqui eu posso somar direto os inversos. O que é ser a menos 1? Seria esse aqui, ó. 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Na calculadora sua, tem uma tecla lá, escrita assim, ó, x a menos 1. Então, você bate, vamos supor, o valor 2, x a menos 1, mais o outro valor, x a menos 1, mais o outro valor, x a menos 1, bate igual, ele vai te dar o valor dessa soma dos inversos. Se você não tem, você tem que fazer 1 dividido pelo valor, mais 1 dividido por esse valor, mais 1 dividido por esse valor. Você vai achar um valor. Detalhe, qual o erro mais comum de acontecer quando você está resolvendo o circuito paralelo
pela soma dos inversos é esquecer de pegar esse resultado e bater o inverso dele. É o erro mais comum. Estou corrigindo prova na escola técnica lá, o cara vem, dribla o goleiro, pum, chuta para fora. Por quê? Ele fez todo o circuito, fez todo o arranjo, só que quando ele chegou e pegou no final, o que ele fez? Ele não pegou e somou o inverso. E fez o inverso do resultado. Aí ele vai com aquele resultado lá no final e a gente sabe que vocês vão ver num circuito misto, se você errar a resistência total, todo o circuito é errado. Você tem que pegar e somar os inversos e no final não esquecer de inverter. Ou seja, esse resultado que você tem aqui, você tem que pegar ele e inverter ele para você poder achar realmente a resistência total. Nesse caso aqui, vai ficar R total a menos 1, que vai ser 2 a menos 1 mais 2 a menos 1 mais 2 a menos 1. Se você não tiver calculadora científica, como é que ficaria? R total a 1, que é igual a 1 sobre 2, mais 1 sobre 2, mais 1 sobre 2. Aqui vai dar 1,5. Só que eu tenho que pegar esse 1,5 aqui e inverter ele. Aqui vai dar 0,667 ohms, igual o outro resultado que daria também 0,667. Qual que é a grande vantagem? A grande vantagem é que se eu tiver 10 componentes no circuito, eu somo o inverso, x a menos 1, vamos supor, 2x a menos 1 mais 3x a menos 1 mais 10x a menos 1 mais 5x a menos 1 igual x a menos 1. Então o que acontece aqui? Eu consigo somar de forma mais rápida, achar o valor total, a resistência total de forma mais rápida do que fazer soma dos inversos. E quanto mais conta você faz, a possibilidade de erro pode ser maior. Então, só que esse aqui é uma grande vantagem, uma ferramenta extremamente importante para você resolver rápido um circuito. O que você não pode esquecer, e é o erro mais comum de uma pessoa que está resolvendo circuito misto, quando ela chega no misto lá, que é... O que é um misto? A gente vai falar sobre misto, mas o que é um misto? É uma soma, é uma junção de circuitos série e paralelo. Então, o erro mais comum é a pessoa não chegar aqui e não bater o inverso e ir embora, continuar calculando e todo o circuito estará errado. Então, se a gente for fazer um resumo sobre circuito série e circuito paralelo, a gente tem o seguinte: no circuito série, a tensão total é igual à soma das tensões nos resistores inseridos no circuito, ou seja, a tensão total é igual à tensão em R1 mais a tensão em R2 mais a tensão em Rn, ou seja, quantos resistores inseridos no circuito. Lembrando que a tensão é diferente desde que os valores ômicos sejam diferentes. Se você tiver um circuito série, valores ômicos iguais, todas as tensões dos resistores aplicadas nos resistores serão iguais. Beleza? Ou seja, vai ser diferente desde que o valor ômico seja diferente. Só que independente do valor ômico ser diferente, a corrente é igual. Eu posso ter um resistor de 5, de 3, de 10, de 15, todos irão passar a mesma corrente. Lembrando também que se houver rompimento ou queima de qualquer componente, o circuito para. Então o circuito série é apenas um caminho para os elétrons passarem, e se houver rompimento, para. Tranquilo? No circuito paralelo, o que acontece? Quem é igual é a tensão. Então todas as tensões, independente dos valores ômicos, serão iguais. Ou seja, eu tenho um nó com 2 ohms no outro, com 5 ohms no outro, com 3 ohms, independente disso, todas as tensões aplicadas nos resistores serão a mesma. O que vai diferenciar de um circuito paralelo é a corrente. Então a corrente é diferente desde que os valores ômicos sejam diferentes. Igual o valor da tensão no circuito série seria diferente se os valores ômicos forem diferentes, ou seja, se todos forem iguais seriam a mesma tensão, no circuito paralelo também ocorre. Se todos os valores ômicos dos nós forem iguais, todas as correntes serão iguais. Mas a soma, a corrente total é a soma de todos os valores, ou seja, I total é igual a IR1 mais IR2 mais IR3 mais IRN. Ou seja, corrente total é a soma de todo mundo. Tensão, no circuito paralelo,
Corrente total é a soma de todos os resistores. Tensão total é igual. V total de um circuito paralelo é igual a VR1, que é igual a VR2, que é igual a VRN. No circuito série, tensão total do circuito série é igual à soma das tensões VR1 mais VR2 mais VR3. Só que independente dos valores ômicos, a corrente é a mesma.